nome é Jonas Ferreira Silva, 56 anos, estou no mercado há 5 anos, né? Na verdade 5 anos eu clico em alguma coisa no mercado financeiro, mas com conhecimento profundo, acredito que nos últimos 2 anos é que eu comecei a me profissionalizar na área, né? Entender um pouco mais como o mercado funciona e não simplesmente seguir uma dica, uma sala de call ou algum indicador que, os famosos indicadores atrasados, né, que realmente não tem uma efetividade, né? Bom, não vou criticar também, porque eu acho que o mercado ele é bem estatístico. Então, se você tem um indicador que estatisticamente te dá 51% de assertividade, na teoria você tem ganhos no mercado financeiro. Mas não é o que eu estou buscando, né? Eu estou buscando realmente entender o que o mercado está querendo me dizer naquele momento e seguir o fluxo. Essa é a proposta, né? E Jonas, mais uma vez aí agradeço a sua participação. Inclusive, você fez uma participação no podcast que a gente vai deixar para o pessoal que quiser assistir ao fim desse vídeo, tá? E lá você comentou sobre o seu início no mercado, né? Então vamos aproveitar aqui só para dar uma recapitulada. Como foi o seu primeiro contato com o mercado? Bom, eu tinha uma empresa, né? E bem no começo ali da pandemia, eu tinha alguns clientes e aí a pandemia não permitia que eu fizesse um contato direto com os clientes. Aí o meu filho me apresentou um curso de trading, né? De opções. Comecei a entrar no mercado financeiro, gostei bastante, né? Pelo menos da proposta que essa pessoa estava me apresentando. Não ganhei dinheiro com as opções. Acredito que talvez na época eu não tinha maturidade o suficiente, né, de conhecimento de mercado para conseguir alavancar ganhos, mas foi suficiente para eu entender que era isso que eu queria, né, que eu gostei bastante da atividade. E depois disso eu migrei para várias escolas, todas as escolas eu posso até dizer, né, que por perfil comportamental eu gosto muito de experimentar as coisas, né? Então eu experimentei uma escola, experimentei a outra, e eu posso dizer que eu passei 3 anos experimentando. E nos últimos, como são 5 anos de trajetória, né? Esses últimos 2, acredito que eu me encontrei e agora eu estou em busca aí de me especializar numa escola em específica, né? Que é muito do que eu acredito que a gente vai falar aqui, né? Que a gente aprende aqui na Latos. Hoje você está operando qual ativo, qual mercado, há quanto tempo? Nasdaq, especificamente, só Nasdaq na verdade. Tenho a ideia de migrar para o mercado brasileiro, quer dizer, voltar para o mercado brasileiro, porque por um bom tempo eu fiquei nele, mas o objetivo realmente é me especializar em Nasdaq. Quando eu estiver bem confortável, aí eu acrescento mais um ativo ou mais uma bolsa, alguma coisa assim, né? Eu vou estudar isso num futuro próximo, mas por enquanto eu quero afinar aqui o meu processo na Nasdaq. E por que Nasdaq? Quando eu operava B3, né, o índice, eu achava ele rápido. Aí eu comecei a operar Nasdaq. Então agora quando eu olho pro índice eu até pergunto, pô, tá parado? O que tá acontecendo, né? Então eu acho que o Nasdaq ele é muito mais dinâmico, e a bolsa americana, não só a Nasdaq, né? Elas têm um contexto muito mais forte, né? Uma bolsa muito grande, então qualquer notícia, qualquer fato movimenta de uma forma direcional a bolsa americana. Aqui no Brasil nós temos vários fatores que eu acho que ainda me geram um pouco de dúvida, né, para operar a bolsa brasileira. Às vezes você tem um fator que deveria mexer a bolsa, mas a bolsa acaba não indo para um determinado caminho especificamente porque talvez existem poucos players que acabam manipulando ou sei lá, por interesses deles, que eu não sei qual, acabam fazendo com que a bolsa não siga esse caminho que deveria seguir, né? Agora o americano eu entendo que não, acho que nós vamos até ter a oportunidade de mostrar de um fato que aconteceu ontem aqui, que eu acho que explica bastante como ela funciona e o porquê que eu acabo
fiz essa opção, né, de operar apenas Nasdaq. E Jonas, a gente vai entrar nesse momento justamente agora. Assim, você poderia dividir com a gente, né, com o pessoal de casa, o que você tem na tela e o porquê você tem esses elementos na sua tela? Tá. Bom, como acho que todos aqui do Hub, todos que já fizeram algum curso da Lattes, especificamente a partir de contexto, eu começo pelo panorama, né? Então, eu chego aqui bem cedo e começo a olhar aqui o panorama. Especificamente, até aprendi com o Silvio isso, na verdade é que a gente aprende todo dia com todos, né? Não é só com o Lattes, não é só com o Alê. A cada dia a gente conversa com um, conversa com o outro e vai agregando algumas coisas no nosso operacional. Então eu olho como é que fechou a Europa, né? A Europa fechou positiva, aí o que eu faço? Venho aqui nesse gráfico da Nasdaq e enxergo, né? Eu falei Ásia, né? Falei Ásia e Europa, não sei. Europa. Então Ásia, voltando para a Ásia. Então eu marco aqui, eu uso a plataforma TradingView, ele me faz um quadrado no horário de abertura e de fechamento da Ásia, né? Então eu consigo ver exatamente a hora que começou e a hora que ela terminou. Então eu olho lá, vamos dizer que a Ásia está positiva ou levemente positiva. A Ásia está levemente positiva, eu olho o que esse movimento da Ásia fez com o Nasdaq, né? Então vamos dizer que a direção também foi positiva, né? Foi para cima. Ok, então eles estão alinhados. E se não estão alinhados, o porquê? Aí eu tendo a entender exatamente o porquê, eventualmente eles podem não estar alinhados. Depois eu vou para a Europa, né? Olho o horário de abertura, primeiro vejo como está a Europa, quando eu chego aqui a Europa ainda está em operação. A Europa está positiva. Qual foi o efeito da Europa no Nasdaq? Né? Está positivo? Ok, está todo mundo alinhado. Então não existe nenhum fator conflitante. Quando existe algum fator conflitante, eu tento entender qual é esse fator, né? Para aí, a partir daí, iniciar o meu, a evolução, né, do meu entendimento do mercado. Fechou? Olhei Ásia e o efeito que ela fez no Nasdaq. Olhei Europa e o efeito que ela fez no Nasdaq. Eu dou continuidade. Começo a olhar os juros, os treasuries, né? O DX, como é que ele está. Olho a própria posição das principais bolsas, né? Pelo menos Nasdaq e S&P, para saber se elas continuam com esse movimento. Será que todo esse movimento que a China fez e a Europa fez, como está no momento que eu vou operar, como a Nasdaq está reagindo a isso? Está de forma positiva, está de forma negativa? E eu vou montando o meu cenário dessa forma, né? Então eu utilizo aqui o TradingView para isso. Olho primeiro em 15 minutos, né, para enxergar um período maior. Só que acabei esquecendo. Tem uma coisa que eu faço, não é sempre, mas de uma forma mais macro. Muitas vezes eu coloco aqui um S. Não deu aqui. Eu coloco num gráfico semanal, né? Por quê? E olho o ano inteiro. Então, se nós olharmos aqui num gráfico semanal, nós vamos perceber que a Nasdaq ela subiu, teve pequenas quedas, subiu, teve pequenas quedas. E nas últimas 4 semanas ela está meio que estável. Que nós tivemos, né, em dezembro ali a reação da Nasdaq nas eleições, agora o começo do ano, o Trump assumindo. Então, assim, eu não vejo que existe nesse momento um motivador muito forte nem de alta nem de baixa. Então, quando eu olho o semanal, para mim isso fica bem claro, né? Vou só dar uma pausa aqui para colocar o semanal. Cadê? Então, acho que aqui, né, a gente tem praticamente o ano aí, dá para ver, né, que ele veio subindo, pequenas devoluções, e essas últimas 4 semanas aqui, ele está meio que paralelo. Então não existe nada que está falando, olha, realmente o mercado tem uma direção clara. Então eu vou mais pelo fluxo, né? O que ele está querendo me dizer hoje? Aí eu vou para o diário. Os últimos 15, 20 dias, ele só sobe e desce. Então não existe nenhum grande motivador. Então, mais uma vez, o que aconteceu em dezembro, o que está acontecendo? Estamos hoje no dia 30 de janeiro. O que aconteceu aqui em janeiro? Tivemos, na quarta-feira passada, 2 dias atrás, o Fed, né? A reunião do FONC.
e não existiu lá, teve uma manutenção na taxa de juros deles, então não era o esperado, e aí eu olho o que aconteceu no dia de ontem, praticamente nada, né? Então ele teve movimentações pontuais, mas praticamente o preço de abertura e de fechamento foi muito tranquilo, assim, né? O que movimentou? Segunda-feira com aquela DeepSeek, obrigado. Ela sim, ela fez um movimento bem expressivo, né? Só que se a gente olhar, o movimento foi de queda e já está voltando. Então, de repente, foi um susto que o mercado tomou, só que agora já existem aí, teve uma absorção aí dos entendimentos, né, de que realmente pode até ser positivo, apesar de todas as questões de custo que ela apresenta, que para você desenvolver uma inteligência artificial, eventualmente você não precisa investir tanto. Então o mercado meio que já se adequou e ele já está voltando a voltou à normalidade, vamos dizer assim, né? Sem grandes movimentos expressivos. Então assim, agora com relação à plataforma, porque você mostrou sobre a sua preparação, né? Mais uma vez que você identificou aí o cenário e tal, o que você faz, o que você vê na plataforma? Bom, praticamente eu fico olhando nessa tela e eu opero nessa. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho Dow Jones, eu tenho Russell, eu tenho VIX, só que ele é um VIX invertido, né? Eu fiz VIX menos VIX menos VIX, então se aquele está caindo, quer dizer que o VIX está subindo, porque eu procuro conforto visual. E aqui eu tenho o T10, né? Os juros de 10 anos. Então, essas duas aqui, na verdade essas quatro aqui, eu tenho Nasdaq e S&P. Então esse canto superior aqui, esse quadrante, eu tenho as quatro bolsas. Para quê? Para saber se o cenário econômico ele está numa direção, né? Porque de repente você tem uma apontando para um lado, a industrial apontando para o lado e de tecnologia apontando para o outro. Então, as bolsas muitas vezes elas não estão congruindo aí para uma mesma direção. Então o que está acontecendo? Será que de repente é uma coisa que está acontecendo no mercado que favorece a industrial e não a tecnologia, né? Mas eu gosto de operar quando todo mundo está indo para a mesma direção, né? Com o mesmo norte aí, para mim é bem mais tranquilo. Então aqui eu olho as bolsas, aqui eu olho vamos dizer assim, os ativos contrários, né? Então tanto o VIX quanto o T10, apesar que o T10 para o meu estilo operacional intraday, ele não como eu faço operações curtas, ele não me dá muita informação, o VIX ele me dá muito mais. E aqui eu tenho as 7 magníficas, né? Vocês estão vendo 4, porque eu associo, na verdade, aqui é o Nasdaq, aqui é a Nvidia, aqui eu somo Apple e Microsoft. Por quê? Porque, na verdade, Nvidia mais de 1 tri, Apple e Microsoft mais de 1 tri. Só que o volume financeiro atual da Nvidia está absurdo. Então, para mim, ele é um indicador único, né? Aí depois eu coloco as duas, Apple e Microsoft, e aqui eu coloco as outras 4, né? Tesla, Meta, Google e Amazon. Então aqui eu enxergo as 7 em quatro gráficos. E aqui do lado eu tenho os valores, né? Então eu tenho aqui o VIX, T10, T2, DXY, Nasdaq e S&P, Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta e Tesla, né? Então, o que é o melhor dos mundos? Quando a parte superior está vermelha e a parte de baixo verde. Que aí eu sei que os fatores contrários à direção da bolsa, elas estão indo para uma direção e as ações da bolsa estão indo para outra. Então, eu fico com um viés de compra, lógico, desde que todos aqueles fatores estejam congruindo aí para a mesma direção, né? Eu tenho aqui, estou experimentando ainda um delta, né? Ele me mostra o delta de compra e venda. Eu não cheguei ainda a ter uma opinião formada, mas eu estou meio que estudando. Mas nitidamente, ó, os deltas estão vermelhos, o candle aqui ele começa a cair. E eu opero nessa tela, onde eu tenho essas linhas, né? As linhas brancas são os bolas importantes, né? Então eu tenho aí o 10, o 20, o 40, 60, 80 e 90, que é onde eu procuro atuar. Em amarelo, 30, 50 e 70.
evito. E a linha amarela aqui, que não é pontilhada, eu nunca opero, né? Que é o bola-bola, que é onde normalmente tem mais briga, né? Em alguns momentos ele passa, com certeza, mas eu nunca sei se ele vai passar ou não, né? Se todos os motivos que eu estou olhando aqui, eles vão ser bons o suficientes para ele perder um bola-bola ou romper, coisas assim, né? Então, aqui é aquele mesmo gráfico é um gráfico de 1 minuto, né? Eu tenho aqui 1 minuto, 5 e 15, aquele primeiro que eu mostrei. Então muitas vezes eu olho ele ampliado, aqui, ó, né? Mas para eu não ficar, eu tenho os 3 gráficos aqui, é o mesmo, né? Só que aqui eu deixo de 1 minuto sempre, né? Para eu também ficar olhando. Tem uma outra questão aí que eu olho de imbalances, né? Quer dizer, momentos que em um determinado período de tempo existiu muito mais intenção de compras ou de vendas, né? Que eu deixo aqui no radar também, né? Que eu estou estudando também por momento. Carol, a gente vê que você tem tanto o dom quanto o gráfico, né? Uhum. O que te motiva de fato para a entrada? O gráfico é somente para referência ou de fato é um motivador também? Eu não sei se vocês perceberam, às vezes para eu ver alguma coisa eu fico procurando o foco aqui, né? Então eu fico tentando olhar aqui os números do dom, para mim é um pouco difícil. Então eu uso o gráfico para isso, né? Para saber se ele está num bola-bola, se é bola importante, relevante, enfim. Para mim, visualmente, é muito mais tranquilo. Então, normalmente, eu entro pelo gráfico e aí eu saio pelo dom, faço parciais pelo dom. Porque aí, quando eu entro pelo gráfico, o próprio dom ele também já muda de cor, ele fica demarcando ali o momento de entrada e eu consigo saber exatamente quantos pontos ele está subindo ou descendo, está indo a favor ou contra a minha posição, né? E aí, normalmente, eu trabalho com 2 contratos do micro. Nesse caso, eu busco uma parcial com 10 pontos, faço a parcial de 1 e fico com o segundo para tentar surfar uma tendência aí, né? E se tiver dando oportunidade, troco a boletinha para um contrato e eu fico fazendo mais pequenas operações dentro dessa operação para ir melhorando o meu médio, né? E você entra aí pelo chart trading, essa boletinha que tem na barra Exato. lateral, não com a bullet scalper? Eu entro pelo chart trading porque as minhas telas não são grandes, né? Eu acho que se eu colocar a bullet scalper aqui, ela vai ocupar um espaço que eu não tenho aqui disponível. Então eu utilizo o chart trading mesmo para entrar e para sair eu venho aqui para o DOM, né? Colocando as parciais. E tem o teclado também. Muitas vezes eu tenho compra bid, venda ESC, compra mercado, venda mercado e o botão de pânico que é o ESC aqui. Apertou o ESC, o que eu tiver de ordem some, né? Então, e há quanto tempo você está com esse setup, com essa tela? Assim, você é muito de testar, porque a gente está aqui no Hub e tem muita influência também, né? Então, o quanto isso te influencia? Mudei hoje. Ok. Eu comentei que eu fiz vários, acho que eu até falei com o Ale, né? Teve um ano que pelo TradingView eu testei mais de 1.300 indicadores diferentes em um ano, né? Vai dar, sei lá, 5 por dia. E é de fazer backtest, de olhar, falar, não, esse é bom, esse não é bom e tal. Então eu tenho por perfil comportamental ficar mudando, ficar testando a todo momento. Então eu posso dizer que eu todo dia ou frequentemente eu faço pequenas alterações agora nesses últimos 4 meses, né? Tanto que eu acho que eu fiz o meu analisando operações com o Jefferson há, sei lá, 4 meses atrás, 3, 4 meses. Eu tinha isso daqui, ó, praticamente, né? E aí depois disso eu coloquei o Russell, o S&P, não, o S&P Russell, o S&P, o Dow Jones. Eu coloquei algumas informações a mais, né? Então eu faço pequenas variações, como são gráficos, às vezes eu mudo um pouco o tempo gráfico, né, para deixar ele mais sensível a movimentos ou mais longos. Então estou aí pequenas variações do mesmo tema. Não pretendo fugir muito mais disso aqui. 100% focado ao mercado, ainda tem uma atividade paralela, você tem um trabalho que você fez, inclusive aqui no Hub, né, de coach com os traders, como foi isso? Essa parte de coaching, de análise comportamental
é um trabalho, vamos dizer, até que pessoal, né? Não tenho ganhos financeiros com isso, porque aqui todo mundo ajuda todo mundo, né? Então um dia eu pego, estava falando aqui da análise, eu pego com o Silvio, o Igor, todo dia conversa aí com a galera, passando algumas informações importantes, o Danilo, até o Pedrão, outro dia eu fui querer entrar no mercado brasileiro, ele falou de um índice específico do mercado que pega a parte financeira, né, os bancos, né? Ele falou que era interessante ficar olhando, então eu estou montando aqui, não estou operando ainda, mas todo dia a gente aprende alguma coisa com alguém aqui, né? Então voltando a essa parte do coaching, né? Coaching e análise comportamental. Para mim foi uma das melhores escolas, foi fazer esse trabalho com todos, né? Porque acho que a pessoa que mais teve ganhos fui eu, porque eu consegui enxergar a cabeça de cada um aqui, entender quais são as dificuldades, qual é o perfil comportamental. Fizemos aí uma sessão rápida de 1 hora, com cada um que teve interesse, para dar uma devolutiva personalizada, e isso me agregou muito em termos de informação, né? Então, assim, faço isso, a ideia não é ter uma remuneração, pelo menos não por enquanto. Quem sabe o dia que eu estiver já muito confortável em operar Nasdaq e os ativos, eu consigo dedicar um tempo maior para isso. Mas resumindo a sua pergunta, eu só trading, né? Eu chego aqui às 6, 7 da manhã, saio 4, 5 da tarde, e nenhuma outra atividade remunerada fora isso. Aproveitando, né, esse trabalho que você fez, não foi a primeira vez, né? Você fez Não. tanto nesse hub quanto no anterior, então você atendeu muito trader, né? Sim. De algum modo isso influenciou também no seu operacional ou não? Sim, ele ajudou a que eu fizesse um autoconhecimento, né? Talvez seja um pouco repetitivo, mas eu falei lá com o Ale, né, que ele perguntou. Eu tenho um perfil analista planejador. Esse é o meu perfil. Esse perfil ele tem várias características positivas que são benéficas para o trade, mas ele tem uma questão lá que é a vingança, né? Então, quando não está num controle, quando eu saio do meu controle, eu posso me tornar vingativo. E esse perfil, ele é muito perfeccionista. Ele não gosta de errar. E acontece muito comigo assim, ganho. Um loss que eu tenho, eu começo uma sessão de loss, né? Então, o que me ajudou, né, esse trabalho? Eu me conhecer e entender que o loss no meu perfil, ele é muito negativo. Então, eu em função desse perfeccionismo, que eu não gosto de errar, eu não tomo mais stop loss. Ou eu saio no gain, ou eu preservo o meu capital, né? Por quê? Sair no gain é positivo, preservar o capital também é positivo. Então, eu fico a todo momento me cobrando para não falar, tomei stop, né? Coloquei um stop loss aqui e a operação voltou e pegou meu stop loss. Não, ela preservou o meu capital, né? Então, quer dizer, eu ressignifiquei, eu dei um reforço positivo para uma coisa que na teoria é negativa. E isso eu tirei desse convívio, né, coletivo. Aumentei o meu conhecimento, me aceitei e comecei a trabalhar o meu desenvolvimento para melhorar a minha autoestima. Então eu acho que teve um resultado bem interessante isso. Falando em stop, hoje você entra já com o stop programado, você zera na mão, você entra com ordem oco, como é que você trabalha? Eu entro sem ordem de stop e eu uso o DOM para colocar meu stop, tá? Só que foi uma conversa que eu tive hoje com o Igor, né? Ele já falou isso há um tempo atrás. A maioria das vezes que eu devolvo é porque eu não tenho a disciplina de ir lá e sair no momento certo, né? Então, ele já conversou isso comigo, hoje ele reforçou. Hoje eu já fiz algumas operações com stop loss, né? Com a minha stop loss, para todo mundo entender, né? A minha proteção de capital ali. Tive bons resultados hoje em função disso. Só que algumas posições foram a favor e outras contra, né?
eu fico um pouco frustrado porque parece que eu não estou no controle, né? Eu só estou no controle até entrar na operação. E depois é o que é. Então, quando você não coloca essa ordem oco, eu acho que a operação está na sua mão. Só que eu acho que é uma evolução. Eu acredito que eu ainda não estou num momento evolutivo aí no aprendizado do trade que vai me fornecer essa maturidade para eu, a hora que vier contra, eu realmente sair, né? eu preservar o meu capital de uma forma mais rápida. Acho que ainda não estou maduro para isso. Então, uma ordem oco está me fazendo bem, né? Então, ordem oco de X ponto, preserva o capital. Se vai à frente, faz uma parcial e vai estendendo, né? Isso é a forma que eu estou mais trabalhando hoje. E você tá pela segunda vez no Hub, acho? Ou até terceira temporada. Terceira temporada. Uma minissérie aí. 2 anos atrás eu fiquei, acho que 5 meses, operando dólar a princípio. Ano passado fiquei 3 meses, aí eu dei uma pausa em dezembro. Estamos voltando aqui em janeiro agora para ficar um tempo maior. Por que voltou e o quanto o Hub está ajudando você no crescimento na profissão? Espero que o Jefferson não fique chateado com o que eu vou falar, mas eu acho que o Jefferson ele te fornece a graduação e o mestrado, né? Doutorado é o Hub, né? Por quê? Continuamos tendo aqui contato com o Jefferson, com a Lê, só que contato com outros traders aqui, que vieram de escolas diferentes, que tiveram experiências diferentes, experiência de vida, né? Diferentes. Então essa experiência de vida fez com que eles se modelassem no trade de uma forma A, o outro de uma forma B. Então ter essa percepção de todos, né, é muito, muito engrandecedor aqui. Inclusive, até brinco com as pessoas daqui, né? O lugar que eu mais aprendo aqui é lá no café, né? Quando eu estou no café, que aí está todo mundo mais descontraído, não estamos aqui na tela, aí alguém conta uma história, alguém fala de alguma coisa que vivenciou, e aí você vai só agregando essa informação, e o que é bom eu incorporo, o que não é bom, ou não vou dizer nem que não é bom, que não está conivente aí, congruente com os meus princípios, eu descarto, né? Então, às vezes a pessoa fala uma coisa e fala, legal, você não colou, né? Então bacana, evoluímos o papo, mas eu não agrego, mas de repente tem coisas que são bem valiosas, a gente vai sempre refinando aqui os nossos aprendizados, né? Eu tenho uma teoria que assim, o trader é um profissional solitário, né? Não tem como, e assim, a pessoa fica por muito tempo buscando lapidar o operacional e tal, mas eu acho que muitas das vezes o que falta é essa convivência com outro trader. Você acha que é por aí também? Às vezes é só o que falta para o cara estar com alguém que faz o que ele faz? Então, eu fiquei em novembro, fiquei aqui, em dezembro eu não estava aqui no Hub. Aí acho que 2 dias operando em casa foi suficiente para perceber que eu precisava voltar, né? Porque, você falou, é solitário, né? Eu vou falar com a minha esposa, que não opera, né? Sobre trading, ela vai me dar conselhos relacionados à evolução pessoal dela, né? E aqui não, aqui a gente tem também, lógico, essa questão da evolução pessoal, mas a vivência com pessoas que passaram as mesmas dificuldades, que tiveram os mesmos sucessos que nós estamos tendo aqui, eu acho que é extremamente engrandecedor. Então é fundamental estarmos aqui, quer dizer, para quem quer ir para o doutorado, tem gente que fala, ok, o mestrado para mim tá ótimo. Não tem tem pessoas que vão até o mestrado e são extremamente positivas, né? Mas eu sinto que, da minha parte, eu preciso desse contato mais próximo com pessoas que skin the game, né? Que colocam a pele em jogo, aí, que vivenciam o dia a dia do trade. Terminando agora, assim, você teve muita experiência no Hub, você tem muita experiência de vida, você lidou com vários traders, né, que dividiram muita coisa com você. Qual recado você daria, então, para quem está se assistindo agora, com base em tudo que você viu, para ajudar esse cara? Tá, puxa, complexo, hein? Traduzir 5 anos aí em poucos minutos. Bom, a ideia aqui é tentar encurtar a trajetória de quem pretende entrar ou está no processo e ainda não se encontrou, né?
você tem que desenvolver uma técnica apurada, né? Porque quanto melhor for a sua técnica, menos você vai afetar o teu emocional. Você tem que conhecer também como se diz na inteligência emocional, né? Que é um termo meio complicado aí, porque eu não consigo deixar a minha emoção mais inteligente. Eu consigo a emoção, ela está num ponto e eu consigo controlar o que acontece depois da emoção. Aí tudo bem. Então eu acho que isso que é inteligência, né? O controle emocional, vamos dizer assim, não deixar que a emoção te tome. Então você tem que conhecer bem de uma técnica. A parte emocional também tem que ser apurada, e não adianta você só estudar a parte emocional sem clicar, porque é a hora que você clica que você vai, que a emoção vem à tona, né? Então não adianta eu fazer uma terapia, é importante, passar por um psicólogo é importante, mas você tem que pegar essa experiência e trazer para o momento que você está clicando. É aí sim que você vai controlar as suas emoções, né? Estar no Hub aqui, para mim, foi uma coisa muito positiva. Quem tiver a oportunidade, né? Inclusive, tem mesas aqui próximas, a gente senta e conversa. Eu acho que é muito positivo todo esse processo. Então, assim, é desenvolvimento cognitivo, vamos chamar assim, eu aprender a operar, a evolução emocional também é muito importante, e a vivência diária dentro de um ambiente, né? Ok, às vezes algumas pessoas isso não é necessário, mas para quem tiver a oportunidade, eu acho que vai ser extremamente engrandecedor aí o processo de evolução. Bacana, e como eu falei, a gente vai colocar agora no final do vídeo, né, o link para o pessoal assistir sua entrevista no podcast, que ficou bacana pra caramba. Legal. Só que o Fala Imparável nesse formato, eu sei que gera muita dúvida. Uhum. Muita gente vai querer saber por que você faz isso, faz aquilo. Podem comentar, você vai responder, a gente vai colocar seu Instagram, podem te procurar. Vamos nos esforçar para isso aí, né? Põe lá o Instagram que eu vou dar uma atenção, porque lá, às vezes uma pessoa faz uma pergunta que eu nunca tinha pensado, e aí eu vou ter que... Já fui professor, quer dizer, sou professor ainda, né? Eu falei que eu não tenho atividades remuneradas, mas sou professor de pós-graduação, e eu só dou aula quando fecha a turma. E a forma que eu mais aprendi nessa área foi quando eu fui lecionar, né? Quer dizer, foi a necessidade de eu pegar a minha experiência e passar para frente, fez com que eu subisse na área da educação. E aqui no trade é a mesma coisa. Então, pode pôr no Instagram lá, que eu não tenho costume de olhar muito o meu Instagram, mas me comprometo a acessar com mais frequência aí para poder ajudar e, de repente, aprender alguma coisa também.